Fala focada, tudo bem? Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa no Focado no Digital. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso reta final do concurso da UF. Nesse curso nós vamos corrigir questões baseado no conteúdo programático presente no edital do concurso da UF. Deixa eu já mostrar o conteúdo programático de língua portuguesa, que é a minha matéria, e dizer como é que vai funcionar esse curso. Nós vamos corrigir a cada bloco 5 questões de cada um dos tópicos presentes nesse conteúdo programático, beleza? 5 questõezinhas por bloco para a gente abordar todos os assuntos. Gente, o nome não é focado no edital à toa. A gente sempre trabalha focado naquilo que está presente no conteúdo programático dos editais dos grandes concursos. Então, vamos começar? Sem perder muito tempo, eu já vou apresentar a primeira questão, que é a seguinte: a palavra você tem origem na forma de tratamento vossa mercê, que sofreu uma série de transformações fonéticas. Vossa mercê, vós mercê, vancê, até chegar à forma que conhecemos hoje e que também já apresenta reduções como as formas você e se. Estamos falando de que tipo de variação linguística? Assinale a resposta correta. Bom, as questões acerca de variação linguística, elas normalmente não mencionam todos esses tipos de variação. Não, coloquei especificamente essa questão como a primeira, porque todo mundo ficou desesperado com esses termos: diatópica, diacrônica, diastrática, diafásica e diamésica. Rian, o que é isso? Assustador isso, eu não conheço, nunca ouvi falar nisso. Vamos lá. Até porque realmente não é cobrado dessa maneira normalmente, tá? É até difícil de você achar uma questão utilizando esses 5 tipos de termos. Muitas vezes aparece como variação social, contextual, situacional, eu falei regional, social, histórica. Então, assim, são várias as possibilidades de termos. Quando aparece o termo técnico, são esses 5 aí, tá? O mais importante é você entender que variação diatópica de topos é variação regional, ou seja, como a língua varia de um lugar para o outro. Diacrônica de cronos é o que? Relacionado à ideia do tempo, como as palavras vão variando de acordo com a passagem do tempo. Diastrática é uma variante social, ou seja, em relação à questão de grupos sociais, em relação ao contato, ao conhecimento, como isso pode variar de situação. Eu vou exemplificar. Da seguinte forma: se a pessoa fala problema, resisto, você veja que ela está desrespeitando a norma culta. Concorda comigo? A partir do momento em que ela desrespeita a norma culta, muitas vezes ou é por desconhecimento, independente da questão de por não ter estudado, por não ter tido acesso ao estudo, essa palavra acaba quebrando o que a norma estabelece. Por isso que a gente não fala na língua portuguesa como certo e errado. A gente fala em relação a adequado ou inadequado. Uma pessoa pode falar problema dentro de um meio social, que normalmente as pessoas também usam isso. Isso ali é errado. Por isso que a gente fala em adequação, não em certo ou errado. Diafásica é a variação quanto ao nível de formalidade, e diamésica é a variação que existe entre a fala e a escrita, entre outros gêneros textuais. Quanto a essa palavra, o você veja que ela teve uma evolução, uma modificação. Vou falar evolução porque a palavra foi até diminuindo, né? Ela sofreu uma alteração com a passagem do tempo. Lá atrás, no passado, era vossa mercê. Hoje a palavra é você. Carioca fala muito: vem cá, você vai na festa? Você vai, né? Pessoal anterior, você, não é verdade? Então, olha só. Então é diatópica, né? De acordo com a região. Não. É só para dizer que, na verdade, a palavra que era vossa mercê, a expressão que era vossa mercê, foi se reduzindo com a passagem do tempo. Tanto que, se você perceber, a prova fala assim, ó, a questão: até chegar à forma que conhecemos hoje. A forma que conhecemos hoje, ou seja, a palavra foi mudando com a passagem do tempo. Por isso que a resposta é letra B de bola, variação diacrônica. Beleza, galera? Questão número 1 é letra B de bola. 2. O uso da norma padrão
na letra do hino nacional do Brasil, é justificado por tratar-se de, vamos lá, de um ou de uma. O que acontece? O hino nacional brasileiro, obviamente, é uma clara situação de formalidade, certo? Um caso de formalidade, uma vez que representa, né, é um símbolo de uma nação. Veja, reverência de um povo a seu país. O uso da norma padrão é devido à reverência? Não. É por ser uma representação, um símbolo de um país. Agora, para mostrar que é a reverência, não, gente. É claro que aí requer um nível de formalidade, certo? Formalidade, por ser um registro formal. Reverência de um povo, essa é a justificativa para você usar a norma padrão no hino nacional? Não. B, gênero solene de características protocolar. Porque um hino necessariamente, por representar uma pátria, ele requer esse nível de formalidade. Por isso que a gente fala em gênero solene. Então, nesse caso, a gente está utilizando uma linguagem dentro da norma culta, respeitando esse nível de formalidade, por ser algo que faz parte da solenidade de um país. Resposta da questão, letra B de bola. C, canção concebida sem interferência da oralidade. Gente, claro que não é da oralidade, mas assim, concebida sem interferência. A questão toda, eu vou até pegar o trecho, deixa eu abrir aqui a prova, porque na prova eles colocaram um texto, não consegui botar, obviamente, o texto. Ó pátria amada, claro que existe marca de oralidade, porque esse ó marca uma forma de oralidade. Até porque, se você perceber, existe a interlocução de quem canta para a pátria. Existe essa marca de oralidade, sim. O que não quer dizer, se houver marca de oralidade, não quer dizer que eu estou quebrando a norma culta, ok? Agora, essa marca de oralidade aí é devido à interlocução. Pátria amada, idolatrada, ó pátria amada, eu estou me dirigindo a ela. E esse ó é uma marca de oralidade, esse ó é uma interjeição, né? É elemento que a gente utiliza para expressar, nesse caso, a admiração pela pátria, beleza? Então, existe um nível de formalidade, de oralidade, sim, mas não a ponto de quebrar a norma culta. D, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa? Não, é só nível de formalidade. Aí a questão da fase mais antiga, não é porque o hino é antigo que vai cobrar essa o uso da norma padrão. E é artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Isso aí está extrapolando, não é porque é um hino, infelizmente sempre tem gente que desrespeita, mas não é por conta disso, porque é respeitado que você vai justificar o uso da norma culta devido ao respeito do povo brasileiro, não. É uma representação que cobra esse nível de formalidade, característica típica de hinos nacionais. Resposta da questão número 2, letra B de bola. Vamos para a questão número 3, deixa eu passar para cá. Vai. Você pai um bocadinho, compõe seus arreios, que a Cíntia está muito para a virilha. E vá pintando cigarro enquanto eu dou 2 dedos de prosa àquele andante, que me parece que estou conhecendo e conhecimento, é o índio Reduzo, que foi posteiro. Já estou usando um sotaquezinho bem diferente, porque, obviamente, a minha intenção é mostrar uma determinada característica marcada pela representação da oralidade de uma determinada região. O fragmento acima apresenta vários termos e expressões que determinam uma variedade bem típica do interior do Brasil. E, obviamente, a resposta da questão é B de bola. Regional, por ser do interior, e rural, por ser exatamente uma característica daquela região, pelo fato de sair do meio urbano. Não é típica de meio urbano, é típica de meio rural. Beleza? Aí você falou meio que igual mineiro, não é uma questão regional e urbana, não tem a menor possibilidade. Se você pensou em marcar o regional, tudo bem, realmente tem uma questão
regional, que é a letra E, assim como no gabarito B, mas o problema da letra E é botar urbana, né? Quando a resposta é realmente o rural. A, social e formal, não existe nível de formalidade. Etária e arcaica, ó, sempre fala em etário, é também em relação à idade, tá? Tem essa variedade que está associada à questão histórica, né, da diacrônica, que é eu falo diferente de como minha avó falava e também falo diferente de como os jovens falam hoje, né? Apesar de ser jovem também. Vamos lá. Questão número 4, vamos a ela. Observe o segmento a seguir. Sou filho das matas, cantor da mão grossa. Grossa, já falei grossa, mas se escreve, né? Ele escreve de uma maneira diferenciada, muitas vezes quebrando a norma. Trabalho na roça, de inverno e de estio, e minha choupana é tapada de barro. Só fumo cigarro de palha de milho, palha de milho, né? 4. No terreno da variação linguística, o aspecto a ser centralmente estudado nesse texto de Patativa da Saré, intitulado O Poeta da Roça, é a variação de que tipo? Vejam só. Construções sintáticas? Não. O problema aí dele não é a questão da estruturação sintática, da ordem dos elementos da oração. Não. Situações sociocomunicativas? Não, não é social. É uma coisa bem específica, um tipo de região. Ser estratégias comunicativas? Não, não é uma estratégia, é algo natural, típico de um dialeto, de um registro específico. Gêneros textuais realizados na fala? Não, até porque não é qualquer fala, é fala de uma região específica. E letra é registro e níveis de fala, sim. Rian, não entendi como assim registros e níveis de fala. É um registro, uma marca de oralidade típica de uma determinada região que estabelece o que a gente chama de níveis de fala. Um nível regional, um nível social. Então, essa é a resposta justamente por quê? Porque quando fala no terreno da variação linguística, o aspecto a ser centralmente estudado é o quê? Que tipo de registro é esse? Em que nível essa forma de expressão se encaixa? Então, nesse caso, por isso que a resposta é letra E, porque os outros aspectos não foram contemplados nesse registro. Então, nesse caso, a resposta da questão é letra E. Não é uma preocupação com o aspecto sintático, não é uma situação sociocomunicativa, mas sim regional, não é uma estratégia comunicativa, mas sim uma marca de oralidade, não é um gênero textual realizado na fala. Na verdade, a questão a ser estudada aí não é o fato de ser falado, mas sim de um registro regional de um determinado nível da fala. Resposta da questão é letra E. E para finalizar essa sequência de variação linguística, vem a questão número 5. Vocês vão no cinema hoje à noite? Vamos, mas a gente vai sair cedo. Tá bom, me esperem que eu vou com vocês. Uma marca específica da língua portuguesa no Brasil é a pouca utilização do advérbio de afirmação sim, no caso das perguntas de modelo sim, não, como resposta. É curioso isso, né? Vocês vão ao cinema? Não. Ponto. Vocês vão ao cinema? Já viu que ninguém fala sim? Você não respondeu não? Quando você não foi? Agora, se você vai, você fala sim, dificilmente, né? Vamos ao cinema? Você vai ao cinema? Vou. Vamos ao cinema? Vamos. Você responde utilizando exatamente o verbo da pergunta. Vocês fizeram o trabalho? Fizemos. Entendeu isso? Ó, isso acontece no fragmento em que o advérbio sim, no caso o advérbio sim, é substituído pelo quê, gente? Pelo verbo utilizado na pergunta. Letra A, repetição do mesmo verbo da pergunta. Isso é uma marca de um determinado tipo de variação, que é a questão da oralidade, na verdade, então, situacional. O que importa é você entender que dentro daquilo que a gente está procurando, o que marca este tipo de situação é a questão da repetição do verbo utilizado na pergunta dentro da resposta, beleza? Resposta da questão número 5 é a letra A, beleza? Ó, 5 questõezinhas de variação linguística, primeiro tópico, tem muito mais coisa pela frente. Vamos que vá. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Thiago Lopes, trazendo então
o nosso curso de reta final para a UF em relação à legislação do servidor civil federal, que é a Lei 8.112, o seu estatuto, ok? O estatuto que vai trazer os seus direitos, os seus deveres, a forma de entrada, a sua forma, quem sabe, de saída para um concurso melhor depois que você passar na UF. Então, essas regras de direitos, vantagens, deveres, responsabilidade, acesso ao cargo, saída do cargo, você estuda na 8.112. E nós estudaremos de maneira incisiva através de questões de concurso público a partir de agora, a Lei 8.112, tá bom? Então, vem comigo para a primeira questão, que diz assim: segundo a Lei 8.112 de 90, o servidor que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em expensão médica, deverá ser investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida. Caso o servidor tenha sua incapacidade para o serviço público constatada, ele será bom. Agora, geralmente, quando o candidato pega essa frase aqui em concurso público, cadê minha caneta? Deixa eu rabiscar aqui para achar. Achei. Limitação física ou mental. Você já vai lembrar da readaptação, ok? Readaptação. Sendo que a readaptação só será possível se ele puder realizar atividades em outros cargos. Inclusive, a doutrina chama de forma de provimento por... na verdade, é forma de provimento horizontal, porque você vai tomar posse em cargo compatível com a sua limitação. Veja, você não fez concurso para aquele cargo, mas vai sair por uma limitação física ou mental no cargo originário que você entrou através de nomeação, tá bom? Você não, a pessoa que vai passar por isso aí, tá bom? Dito isso, se a pessoa sofrer uma limitação física ou mental, tinha uma moeda aqui embaixo da minha mesa, estava balançando a minha mesa digitalizadora, e aí eu consegui tirar aqui agora. Bom, para de balançar. E aí eu quero saber, se ele não consegue ser readaptado, o que ele vai sofrer? Isso, inclusive, tem base tanto aqui na parte de Seguridade Social da 8.112, que hoje é regido pelo artigo 40 da nossa Constituição Federal, ok? Os dispositivos relacionados à aposentadoria da 8.112, elas não estão de acordo com a nova regra de aposentadoria ou as novas regras de aposentadoria para o servidor federal. Então, houve o que nós chamamos de revogação tácita. Logo, existem algumas peculiaridades que podem acontecer. Por exemplo, a chamada aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos do artigo 40 da Constituição, tá bom? Logo, se ele não pode exercer nenhum tipo de trabalho, ele será o quê? Fale comigo. Aposentado. Gabarito, então, letra C, tá? A pessoa só é posta em disponibilidade quando ela sai do cargo público, porque o cargo público morreu, tá? Foi declarado sem utilidade pública, por exemplo, e o servidor já é estável. Aí ele vai para a sua disponibilidade. Ele pode ser aproveitado em outro cargo caso haja a ida para a disponibilidade, em regra. E readaptado é quem sofre aí a limitação física ou mental. Gabarito, então, letra C. Tá bom, pessoal? Vem comigo. Olha o que diz a Lei 8.112, no artigo 24. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em expensão médica. E vem o parágrafo 1º dizendo: se for julgado incapaz para o serviço público, readaptando, ou aquele que estaria passando por uma avaliação médica para dizer se vai ou não ser readaptado, será aposentado. Ok? Belezinha, suave, tranquilo, ótimo. A questão número 2, aqui do nosso encontro, diz assim: a Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. De acordo com os seus dispositivos, bom, você tem aqui, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Bom, até aqui não vi nada de errado. Eu, particularmente, quando realizo minhas provas de concurso, eu coloco esse termo aqui quando eu acho que pode ser o gabarito logo de cara. Significa pode ser, ok? PS, pode ser.
Bom, letra B. A acumulação de cargo, uma vez lícita, independe de comprovação de compatibilidade de horário? O erro aqui está no IN, tá? O erro está no IN. Risca aí do seu material. Porque depende de comprovação, sim. Logo, a letra B está errada. C. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 60 dias? Não. O nome disso aqui, pessoal, é inassiduidade habitual, que inclusive eu já vi aqui, passei o olho e vi que está na letra D. Possivelmente o examinador, possivelmente não, ele fez exatamente isso pelo que eu estou lendo. Ele inverteu os conceitos, cuidado com isso na sua prova. Os dois termos levam à demissão, inclusive por PAD sumário, que é um PAD um pouco mais célere do que o PAD ordinário, tá bom? Cuidado! O abandono de cargo, ele é caracterizado quando o servidor falta por mais de 30 dias. Abandono de cargo falta por mais de 30 dias consecutivos. Quando é inassiduidade habitual? É quando o servidor falta 60 dias ou mais pelo período de 12 meses, tá bom? Então, logo aqui está errado porque não são 60, são 30. E ele coloca, entende-se inassiduidade habitual a falta do serviço sem causa justificada por 60 dias ou mais, interpoladamente, ou seja, alternados, pelo período de 6 meses. Ainda está errado porque são 12 meses, tá? 12 meses. Bisurado todas as opções, só sobrou a letra A, é o nosso gabarito, então. Vamos conferir? Artigo 118 da Lei 8.112 diz assim: ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Professor, e quais são as possibilidades de acúmulo? Você já sabe. 2 de professor, ok? 2 de professor. 1 professor ou técnico ou científico. Você tem a possibilidade de 2 profissionais da área da saúde. E você tem o vereador, tá? Um cargo público, desde que haja compatibilidade de horário com o vereador, que seria um cargo público eletivo, tá bom? Muito bem. Tá aí as 4 possibilidades de acúmulo, tá bom? Vamos agora para a questão número 3, pessoal. A administração pública atua para atender ao Estado e ao cidadão, sendo característica da administração pública a administração burocrática. Bom, quem fez essa questão aqui tá no passado, tá em 1997, pessoal, porque hoje eu só quero que você desconsidere, cadê a minha caneta? Isso aqui, tá? Em que pese estar no enunciado, eu não quero que você leve isso como certo para sua prova, eu quero fazer a sua observação, porque a administração pública hoje ela é gerencial, tá? Gerencial. Se cair em opções, você tem que marcar que a administração pública hoje, desde 98, através da emenda 19 de 2000 e emenda 19 de 98, passou a ser gerencial. Cuidado. Bom, dito isso, continuo na minha leitura. A gestão caminha de acordo com as leis. A administração de recursos humanos para efetuar a contratação de servidores segue a Lei 8.112 no seu artigo 5º. E ele destaca os requisitos básicos para investidor em cargo público. Analise as questões abaixo e julgue a opção falsa a respeito dos requisitos básicos para investidor em cargo público. O artigo 5º vai dizer: aptidão física e mental, sim. A nacionalidade brasileira, cuidado, porque não é requisito ser nacionalidade nata, tá? Cuidado, se cair isso aqui tá errado. É naturalizado ou nato, só os cargos privativos de brasileiro nato, que está lá no artigo 13 da Constituição, é que serão realmente exigidos que sejam brasileiro nato. A regra é que seja tanto nato quanto naturalizado, ok? Então, nacionalidade brasileira, natos ou naturalizados. A quitação com as obrigações militares e eleitorais militares para os homens, ok? Eleitorais serão para todos, porque a partir de 18 anos, que é uma da idade requisito base para se ter acesso ao cargo público, você já tem que tirar aí o seu título de eleitor, porque o voto passa a ser obrigatório. Em que pese o Código Eleitoral dizer que você pode tirar o título aí com 19, mas deixa isso aí para aula de direito eleitoral, tá bom? A 8.112, ela vai dizer aqui na letra D que não são 16 anos para você
poder tomar posse. São 18 anos, requisito mínimo de idade, tá? Faixa etária mínima, 18 anos. Logo está errado. Tudo bem? E se está dando errado, esse é o nosso gabarito. E o nível de escolaridade exigido para o cargo também está certíssimo, tá? Questão bem tranquila, só para a gente rever aí e analisar essa questão. Eu peguei o enunciado, falei, poxa, vou cobrar essa questão aqui, vou conversar com eles, porque isso implica em uma informação errada em um enunciado de questão. Então, cuidado. A nossa administração é gerencial. E para se ter acesso aos cargos públicos, é necessário apresentar requisitos básicos. Dentre eles, você tem aptidão física e mental, nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações civis e militares, idade mínima de 18 anos, ok? E o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Tudo bem? Muito bem, tá aqui, ó, gabarito letra D, artigo 5º da Lei 8.112, o próprio enunciado trouxe o artigo, e ele vai trazer aí quais são os requisitos básicos, tá? Nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações civis e militares. O único que não estava nas opções foi esse aqui, ó. E aí você acrescenta aí nos seus estudos. Tudo bem? Show demais. A idade mínima de 18 anos. Foi? Questão de número 4. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pagos pelos cofres públicos. Após a nomeação ou após o nomeado, o servidor público segue alguns deveres citados em lei. Em contrapartida, existem também as proibições. Avalie e julgue ao servidor é proibido. Avalie e julgue o que é proibido para o servidor. Então vamos lá. Artigo 117, salvo o melhor juízo. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato? Sim, isso é uma proibição. O problema é que isso aqui eu tenho convicção que não está na 8.112, tá? E logo posso afirmar então que o item 1 está errado. O que faremos agora? Nós vamos nas opções, é uma questão de opção E, e vamos ver quais estão com o item 1 errado. Bom, aqui diz que o item 1 está certo, então não pode ser porque ele quer a correta. Não é a letra A. Não pode ser todas porque a 1 está errado. E não pode ser a D porque a 1 está errado. Então só pode ser a letra B ou a letra E. Bom, 2, 3 e 4 e 3 e 4. Vamos ter que ver a 3 de qualquer jeito aí. Na verdade, a 2 já pode nos direcionar para o gabarito, não é verdade? Veja só. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge ou companheiro até o 2º grau civil é uma proibição? Sim, isso está certo. Logo, se está certo, indo às opções, é possível verificar que a 2 estando certo, só pode ser a letra B, o nosso gabarito. Porque se a letra E fala que 3 e 4 estão certas e deixou a 2 de fora, não pode ser o nosso gabarito, tá? Logo, a 3 e 4 também estão certas. Parece a aula de raciocínio lógico, não é verdade? Vem comigo. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, tá certo? E receber propina, comissão, presente ou vantagem, claro que é uma proibição. Pessoal, gabarito letra B de bola, tá bom? Tá aqui, ó. Ao servidor é proibido. Coloquei só a errada, tá, gente? Porque é 2, 3, 4 estão certas, a letra da lei, artigo 117 mesmo. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe, em caso imediato só, tá? Esse em caso de emergência familiar está errada, tá bom? É só até aqui, ó. Chefe imediato. Foi? Muito bom. Vamos para a questão número 5, diz assim. A posse do exercício dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados atos de ofício previstos em lei. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo. Outra questão que coloca no enunciado uma formação errada, pessoal, para você ver. Você sabe que o período não são 24 meses, o período é de 36 meses, ok?
36 meses. Isso está no enunciado. E aí já estou apresentando para você o que você vai levar para a prova, hein? Confia no titio Tiago. Eu quero a opção falsa. Letra A. Produtividade, disciplina, inassiduidade, responsabilidade, capacidade e iniciativa. Esse tipo de questão é aquela para pegar o cara afobado, o cara que lê muito rápido e fica distraído. Por quê? A 8.112 traz a assiduidade como requisito obrigatório para fazer análise da avaliação especial de desempenho, e não a inassiduidade. Logo, gabarito é letra C de casa. Tudo bem? Bem, veja comigo, artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Professor, na letra da lei está 24 meses mesmo. Mas a própria, a número 6 a gente vai fazer depois, tá? No outro bloco, agora não. Só que o próprio artigo 20, abra sua 8.112 no site do Planalto, você vai ver bem escrito isso aqui, ó. Vide emenda 119. Vide emenda 19 de 98. Isso quer dizer, isso já foi julgado pelo Supremo como tese de repercussão geral, tá? Eu coloquei isso aqui, ó, estágio probatório, período de 36 meses, não me erre isso em prova, tá? Quais são os requisitos, Thiago? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, tá bom? Foi? Bacana? Ótimo. No próximo bloco eu já começo com a questão número 6, tá bom? Vamos dividir aqui por blocos de 5 em 5 questões, que aí fica mais tranquilo aí para você ir absorvendo o conteúdo, tá? Te espero já já. Um beijo no coração. Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para o nosso curso de reta final UF 2023. Bom, trabalharemos agora com a disciplina de Direito Constitucional e temos várias questões para comentar. Vamos começar com a primeira delas, que é a seguinte. A Constituição brasileira é a Constituição de um país de economia de mercado, de um país capitalista, se preferir. O sistema econômico capitalista é fundado na desigualdade e dela depende. Para que o capitalismo funcione, é preciso que haja o capitalista e o empregado, por exemplo, que sempre estarão em condições desiguais. O direito pode regular as relações de trabalho de modo a proteger quem é mais vulnerável nessa relação. Isso só faz sentido se o direito não tiver por fim eliminar a relação desigual, mas regulá-la, protegendo a parte mais fraca. Assim, a Constituição não é refratária à desigualdade econômica em si. Bom, agora vamos ao enunciado da questão. Considerando as informações presentes no texto e o próprio documento da Carta Magna Brasileira, entende-se que a Constituição Federal de 1988 regula as relações presentes na sociedade brasileira quando afirma a: letra A, erradicação da pobreza e da marginalização em seu artigo 4º. Letra B, redução das desigualdades sociais e regionais em seu artigo 3º. C, solução pacífica dos conflitos em seu artigo 4º. D, plena liberdade de associação para fins lícitos em seu artigo 5º. Ou letra E, livre expressão da atividade intelectual em seu artigo 5º. Bom, vamos pegar aqui a caneta para fazermos as devidas marcações. Então, voltando ao enunciado, entende-se que a Constituição Federal de 1988 regula as relações presentes na sociedade brasileira, quando afirma a: letra A, erradicação da pobreza e da marginalização em seu artigo 4º. Bom, a erradicação da pobreza e da marginalização são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E esse objetivo está presente no artigo 3º. Os objetivos, estão presentes no artigo 3º, não no artigo 4º. Então, a letra A já está errada. Letra B, redução das desigualdades sociais e regionais em seu artigo 3º? Sim, esse é um objetivo da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais e regionais. E é uma forma de a Constituição regular as relações presentes na sociedade brasileira. Já podemos marcar aqui a letra B de bola como nosso gabarito.
Letra C, solução pacífica dos conflitos, em seu artigo 4º. A solução pacífica dos conflitos é um princípio por meio do qual a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais. Não estamos falando aqui de relações presentes na sociedade brasileira, mas sim de relações internacionais. Então, não é a letra C. Letra D, plena liberdade de associação para fins lícitos, em seu artigo 5º. Isso é um direito fundamental. E a letra E, livre expressão da atividade intelectual, em seu artigo 5º, também é um direito fundamental. Então, realmente, ficamos com a letra B de bola. Mas vamos falar rapidamente sobre o artigo 3º. O artigo 3º nos diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação. Temos aqui 4 incisos mais 5 verbos. Vamos prestar atenção aos verbos. Quais são os verbos? Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. É o famoso CONGA-R-PRO. CONGA-R-PRO, que é o nosso macete. CON de construir, GA de garantir, R de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Agora eu destaquei aqui também 2 palavrinhas. Por quê? Porque as bancas gostam de fazer uma confusão, de trocar essas palavras, para que o candidato se confunda. Então, pode aparecer numa alternativa o seguinte: garantir o desenvolvimento regional. Não, não é garantir o desenvolvimento regional, e sim garantir o desenvolvimento nacional. Ou pode aparecer o seguinte: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e nacionais. Não são nacionais, são regionais. Então, muito cuidado para não confundir, ok? Bom, então, realmente, gabarito da número 1, letra B de bola. Vamos para a número 2 agora. Considere os seguintes itens. 1, a soberania. 2, a plenitude de defesa. 3, o pluralismo político. 4, a inviolabilidade do domicílio. São fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 1º da Constituição Federal, que consta de: letra A, 1 e 2 apenas. B, 1, 2, 3 e 4. C, 2 e 4 apenas. D, 3 e 4 apenas. Ou letra E, 1 e 3 apenas. Bom, então estamos falando aqui dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos são as bases sobre as quais se funda a República Federativa do Brasil. E quais são esses fundamentos? Os fundamentos estão previstos no artigo 1º da Constituição e vão do artigo 1º ao artigo 5º, e são os seguintes: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, o famoso Soci de Vaplu. So de soberania, ci de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Esses são os fundamentos da República previstos no artigo 1º da Constituição. Então vamos lá. Quais são aqui, então, os fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 1º? A soberania? Sim. Soberania, sim. A plenitude de defesa? Plenitude de defesa, não. O pluralismo político? Sim. A inviolabilidade do domicílio? Não. Então, são fundamentos somente o que consta em 1 e 3. 1 e 3, letra E, é o nosso gabarito. 1 e 3 apenas. Ok? Então, terminamos aqui a 2, vamos para 3 agora. Segundo a Constituição Federal, no plano das relações internacionais, a República Federativa do Brasil, agora estamos falando do artigo 4º da Constituição, os princípios por meio dos quais a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais. Então, vamos lá. Letra A. Buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações?
Letra B. Defenderá a ação bélica para a solução dos conflitos quando determinada por organismo internacional do qual reconhece a jurisdição? C. Defenderá a intervenção em outros países para garantir a prevalência dos valores da civilização ocidental judaico-cristã? Letra D. Tratará as relações com estados considerados desenvolvidos de maneira privilegiada? E letra E. Não concederá asilo político a cidadãos originários de estados com os quais não mantém relação diplomática. E aí, letra A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa correta? Bom, letra A novamente, buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações? Já é o nosso gabarito. É exatamente o que diz o parágrafo único do artigo 4º. Já vamos marcar aqui essa letra A como correta, mas vamos dar uma lida no artigo 4º? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, que são concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, igualdade entre os Estados. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então é exatamente o que diz a letra A. Mas veja, uma forma de você memorizar esses princípios, que são muitos, né, é pensar na seguinte frase: conde preso não reina, coopera igual. Conde preso não reina, coopera igual. Com, de concessão de asilo político. D, de defesa da paz. Pre, de prevalência dos direitos humanos. So, de solução pacífica dos conflitos. Não, de não intervenção. Re, de repúdio ao terrorismo e ao racismo. I, de independência nacional. A, autodeterminação dos povos. Coopera, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Igual, de igualdade entre os Estados. Bom, voltando à questão, por que as letras B, C, D e E estão erradas? Letra B. Defenderá a ação bélica para a solução dos conflitos quando determinada por organismo internacional do qual reconhece a jurisdição. Defenderá a ação bélica? Veja, defesa da paz. Defesa da paz. Esse é o princípio. Por isso a letra B está errada. Letra C. Defenderá a intervenção em outros países para garantir a prevalência dos valores da civilização ocidental judaico-cristã? Defenderá a intervenção? Não, o que temos aqui é a não intervenção, o princípio da não intervenção. Letra D. Tratará as relações com estados considerados desenvolvidos de maneira privilegiada? Não, veja. Igualdade entre os estados. Esse é o princípio, igualdade entre os estados. E letra E, não concederá asilo político a cidadãos originários de estados com os quais não mantém relação diplomática. E aqui nós temos, cadê? Concessão de asilo político, logo primeiro, concessão de asilo político. Então, B, C, D e E, erradas. Realmente ficamos com a letra A, que é o nosso gabarito. Número 4 agora. Constantino estava regando as plantas no jardim de sua moradia em uma manhã de domingo, quando começou a passar mal. Rafael, que transitava na frente do imóvel, assistiu à cena e imediatamente adentrou na casa para prestar socorro a Constantino. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, Rafael, letra A, não agiu corretamente, pois apenas em caso de desastre é permitido penetrar na casa sem o consentimento do morador. Letra B, não agiu corretamente, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Letra C, não agiu corretamente, pois apenas em caso de flagrante delito é permitido penetrar na casa sem o consentimento do morador. Letra D,
agiu corretamente, pois é permitido penetrar na casa sem o consentimento do morador para prestar socorro. E letra E, não agiu corretamente, pois durante o dia, apenas por determinação judicial, é permitido penetrar na casa sem o consentimento do morador. E aí, A, B, C, D ou E? O que podemos falar sobre esse assunto? Bom, primeiramente, o artigo 5º, inciso 11, nos diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Temos várias questões aqui para tratar. Em primeiro lugar, bom, a casa é asilo inviolável do indivíduo. O que é casa? Para começo de conversa. Casa é somente o local onde a pessoa mora? Não. Casa é a residência da pessoa com ou sem ânimo definitivo, é o local de trabalho, é o quarto de hotel ou motel ocupado, é o trailer e barco, caso sirvam de morada. Então veja, casa tem aqui um sentido amplo, não tem um sentido restrito. Quando eu digo residência da pessoa com ou sem ânimo definitivo, pode ser a casa onde a pessoa mora, como pode ser também aquela casa de veraneio, para onde a pessoa vai uma vez ou outra, para onde a pessoa vai nos fins de semana. Isso também é considerado casa. Local de trabalho, escritório, por exemplo, consultório, são invioláveis, são considerados casa. Quarto de hotel, motel ocupado, desde que a pessoa esteja residindo nesses locais. Eu moro num quarto de hotel. Se eu moro num quarto de hotel, é asilo inviolável. Trailer e barco, e até mesmo carro, se a pessoa morar no carro. Algumas pessoas moram, em seus carros. Asilo inviolável, tudo bem? Então, casa tem sentido amplo, não tem sentido restrito. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar. Essa é a regra geral. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Regra geral. Salvo, e aqui precisamos prestar atenção às exceções. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Veja que durante o dia, só por determinação judicial. Flagrante delito, desastre, prestar socorro pode ser a qualquer momento. Pode ser noite, madrugada, não importa. Se tem alguém precisando de ajuda e você tiver que arrombar a casa, não há problema nenhum. Pode ser a qualquer hora do dia. Agora, por determinação judicial, somente durante o dia. E veja, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Isso é muito importante que se entenda. Nenhum direito é absoluto. Então, em se tratando do direito à inviolabilidade domiciliar, esse direito também é relativo. E do que estamos falando exatamente? Significa que a casa, em sentido amplo, é asilo inviolável. Mas há situações, há exceções em que pode-se penetrar na casa sem consentimento do morador. E isso não haverá problema nenhum nisso. Já falamos, Quais são essas situações? Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ordem judicial durante o dia. E claro, com consentimento do morador você pode entrar a qualquer momento, tá? Então essa é a relatividade do direito à inviolabilidade domiciliar. Tendo dito tudo isso, podemos voltar à questão agora. Então veja, Constantino estava regando as plantas no jardim de sua moradia em uma manhã de domingo, quando começou a passar mal. Rafael, que transitava na frente do imóvel, assistiu à cena e imediatamente adentrou na casa para prestar socorro a Constantino. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, Rafael agiu corretamente ou não agiu corretamente? Veja, ele adentrou na casa para prestar socorro. Se é para prestar socorro, ele precisa de consentimento, ele precisa de autorização judicial? Não, se é para prestar socorro, ele pode adentrar o imóvel em qualquer momento, durante o dia, durante a noite, de madrugada. Então, sim, ele agiu corretamente. Bom, então podemos já cortar a letra A, não agiu corretamente, letra B, não agiu corretamente, letra C, não agiu corretamente, letra D, agiu corretamente, pois é permitido penetrar na casa sem o consentimento do morador para prestar socorro.
Letra D é o nosso gabarito. Letra E não agiu corretamente, vamos retirar também. Então, gabarito letra D de dado. Questão 5. Militantes de um partido político decidem realizar uma manifestação em uma importante avenida da cidade contra a situação econômica do país e avisam a autoridade competente sobre data, hora e local de sua realização. Simpatizantes das políticas econômicas, por sua vez, ao tomarem conhecimento do referido evento, pretendem, sem solicitar autorização da autoridade competente, realizar na mesma data, hora e local, manifestação favorável ao governo. No caso em questão, considerados os elementos fornecidos diante do disposto na Constituição Federal, letra A. Os simpatizantes das políticas econômicas não poderão levar adiante sua intenção, pois frustraria a reunião dos militantes do partido político, já convocada para a mesma data, hora e local, e comunicada à autoridade competente. Letra B. Caberia à autoridade municipal reunir ambos os grupos e, mediante a assinatura de um termo de ajustamento de condutas, estabelecer o compromisso dos participantes de que ambos os eventos venham a ocorrer de maneira pacífica, sem armas. C. Os simpatizantes das políticas econômicas podem se manifestar livremente, pois a Constituição garante o direito de reunião, independentemente de autorização do poder público e ainda que em data, hora e local de outra reunião convocada anteriormente. Letra D. Nenhuma das manifestações poderia ocorrer, haja vista que dependem de prévia autorização por parte da autoridade competente, não bastando para sua realização o simples aviso prévio. E por fim, a letra E. Diante do impasse, os militantes do partido político devem, com a intermediação do Ministério Público e as autoridades municipais, remarcar para a data futura a realização do evento. Qual alternativa está correta? A, B, C, D ou E? Bom, vamos falar rapidamente sobre o direito de reunião, previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Bom, o direito de reunião é um direito constitucionalmente garantido, mas não é um direito absoluto, como nenhum direito é absoluto. Então vamos lá. Quais são os requisitos para que uma pessoa possa usufruir do chamado direito de reunião? Em primeiro lugar, a reunião precisa ser pacífica. Isso quer dizer que deve ocorrer sem o uso de armas, qualquer tipo de arma. Reunião pacífica, sem armas. E essa reunião não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o local. Bom, e como é que você vai saber se há uma outra reunião anteriormente convocada para o local? Você precisa avisar a autoridade competente. Bom, mas isso quer dizer que eu preciso pedir uma autorização? Não, veja, atenção, dispensa autorização, basta simples aviso. Então, essa reunião precisa ser de alguma forma, as autoridades precisam de alguma forma saber que essa reunião irá acontecer, que essa manifestação irá acontecer. Onde, em que horário, tudo isso precisa ser dito. De que forma? De uma forma assim formal, por meio de um documento? Não, pode ser de uma forma bem informal. Inclusive, se isso for divulgado nas redes sociais, já é uma forma de aviso. A divulgação por meio de redes sociais já configura o aviso. Não é pedido de autorização, é aviso. Então, se foi avisado, naquele dia, naquele local, naquele horário, outra reunião não pode acontecer. Por quê? Porque essa outra reunião frustraria a primeira reunião que já tinha sido comunicada, que já tinha sido avisada. Então, esses são os requisitos para que uma pessoa possa usufruir, ou para que pessoas possam usufruir do chamado direito de reunião. Podemos voltar então à questão? Veja. Então, militantes de um partido político decidem realizar uma manifestação em uma importante avenida da cidade contra a situação econômica do país. E avisam, veja, eles avisam as autoridades competentes sobre data, hora e local de sua realização, beleza. Simpatizantes das políticas econômicas, por sua vez, ao tomarem conhecimento do referido evento, pretendem, sem solicitar autorização, na verdade eles não precisariam de autorização, tá? Mas eles precisariam comunicar. Realizar na mesma data, hora e local, manifestação favorável ao governo. No caso em questão, considerados os elementos fornecidos, e aí?
Veja, letra A. Os simpatizantes das políticas econômicas não poderão levar adiante sua intenção, pois frustraria a reunião dos militantes do partido político, já convocada para a mesma data, hora e local e comunicada à autoridade competente. A letra A já está correta. Letra A já é o nosso gabarito. Letra B. Caberia à autoridade municipal reunir ambos os grupos e, mediante a assinatura de um termo de ajustamento de condutas, estabelecer o compromisso dos participantes de que ambos os eventos venham a ocorrer de maneira pacífica sem armas. Nada disso. Nada disso. Veja que os militantes de um partido político já comunicaram que aconteceria aquela reunião, já falaram sobre data, hora e local. Então, se eles já comunicaram se essa reunião vai acontecer, outra reunião não pode frustrá-la. Os simpatizantes das políticas econômicas podem se manifestar livremente. Até podem, né? Pois a Constituição garante o direito de reunião, independentemente de autorização do poder público, tudo bem. E ainda que em data, hora e local de outra reunião convocada anteriormente. Aí não. O erro está aqui, ó. Ainda que em data, hora de outra reunião convocada anteriormente, não. Aqui está o erro. Nenhuma das manifestações poderia ocorrer, haja vista que dependem de prévia autorização. Errado, totalmente errado. Não depende de autorização, basta prévio aviso. Diante do impasse, os militantes do partido político devem, com a intermediação do Ministério Público e as autoridades municipais, remarcar para a data futura a realização do evento. Totalmente errada também. Então, gabarito realmente, letra A. Bom, corrigimos então 5 questões. Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo, corrigiremos mais questões. Até lá!